Fala galera do YouTube, beleza? Professor Carlos. Vou começar por aqui uma série de videoaulas referente ao Windows 8, iniciando pela parte de instalação, tá? Após isso a gente vai partir para a parte de particionamento de disco, depois de instalado o sistema, parte de configuração para empresas, para quem trabalha na área de montagem e manutenção aí, ter uma boa base referente do que a gente vai fazer relacionado a manter sempre o computador da empresa sempre num padrão para que não tenha problemas, ok? Bom, como de costume eu vou usar meu VirtualBox, ok? Todos os programas que eu utilizar, o VirtualBox, a ISO do Windows 8, tá? E o nosso ativador, tá? Para quem for utilizar o ativador, quando a gente vai fazer isso em empresas, não é necessário ativador, que a empresa, por lei, por obrigação, na verdade, ela já tem que possuir as licenças do Windows 8, certo? Como nós sabemos que nem todas usam, né? Fica aí a dica aí, tá? Mas é bem simples, vai ser a mesma coisa como se você tivesse fazendo numa máquina real, ok? Então, com o meu VirtualBox aberto, eu vou vir aqui na opção novo, ok? Nome da máquina, Windows 8, ok? Aqui o nome seria indiferente, eu poderia colocar qualquer nome, eu poderia colocar o meu, eu poderia colocar qualquer nome, que isso daqui não influencia em nada. O que influencia é aqui, ó, a opção de tipo e versão, ok? Vou explicar um pouco para vocês, mas depois eu vou fazer uma videoaula detalhada sobre VirtualBox, tá? Na opção tipo, eu tenho sistemas Microsoft, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac e outros, ok? E aqui nas versões, de acordo com o tipo que eu utilizar, é a versão que vai abrir para mim, ok? Tanto que aqui ó, já tem o Windows 8, 8.1, 2012, que é um server, outros Windows, que aí são para versões antes do 3.1, por exemplo, se a gente fosse utilizar sistema DOS, ok? Porém a gente vai usar o Windows 8, 64 bits, ok? Então, feito isso, configurado dessa forma, venho aqui em próximo. Desculpa. Windows 8. Vem aqui em próximo. Memória. Ele tem até 6 GB disponível, porém eu vou usar só o verde disponível, dá 3 GB e alguma coisa, vai depender da máquina virtual de vocês. Tá? Lembrando que isso daqui é geralmente metade do que você tem na máquina real, para não trazer nenhum problema para sua máquina. Tá? Clica em próximo, vou criar um disco virtual, ok? Vou deixar ele em VDI, não vou alterar, vou deixar ele como dinamicamente alocado. E como eu vou particionar ele posteriormente, eu vou colocar ele como sendo um HD de 500, ok? Vou clicar lá na opção criar, já está definido aqui, ó, tudo que eu tenho, ó. Windows 8, 64 bits, memória principal, ok? Placa de vídeo, ok? Porém essas configurações ainda tem algumas coisas para nós fazermos. Tenho duas opções, clicar com o botão direito e ir em configurações, usar a tecla de atalho Ctrl S, ou simplesmente vir aqui em cima em configurações, ok? A tela será exibida é a mesma, tá? Então vocês podem ver que aqui é as mesmas informações, ok? Aqui no avançado a gente não altera, descrição também não, a gente pode colocar uma descrição, mas não é necessário, ok? Onde nós vamos mexer? Na opção de sistema, a gente vai habilitar o PS2 e o relógio, ok? Na parte de monitor, a gente vai habilitar a opção do 3D. Reparem que ele já me disponibiliza até 256 MB de memória, ok? Mas vamos deixar em 128, que é o padrão mesmo para ele usar. Rede a gente não vai alterar, áudio ele vai buscar o da máquina mesmo, ok? Vamos vir aqui em armazenamento, vazio. Vamos clicar aqui no CD, ok?
Eu já tenho ele aqui, porém, para ficar melhor para vocês, cliquem aqui na opção selecionar um disco virtual. Tá, o meu já está selecionado, que eu tinha gravado já uma outra aula, mas devido a alguns problemas eu precisei apagá-la. Vocês vão aonde vocês baixaram a ISO, que também vai estar na descrição do vídeo. Tá? Vão selecionar a ISO, ela vai estar provavelmente em WinRAR. Só descompactar ela e ela vai vir nesse formato para vocês. Clique em abrir, ok, certo? Reparem que aqui ó, ele já vem como CD, tá? Ou DVD do Windows 8, no caso o DVD pela quantidade de espaço, ok? E clicar em iniciar, ok? Eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para vocês poderem observar na tela como que ela vai ficar, tá? Então aqui ó, a nossa máquina virtual já está iniciando, tá? Eu não vou deixar ela em tela cheia por enquanto, tá? Para evitar algum erro na gravação, ok? Então ela vai ficar assim por enquanto, mas futuramente a gente vai trocar e vai colocar, mudar ela para o modo tela cheia para vocês verem que realmente ela fica como se fosse um sistema operacional mesmo, ok? Então aqui ele está carregando o Windows, ó, certo? Ele está carregando o boot inicial, tá? Então aqui, galera, é onde vai começar a minha instalação, ok? Então, idioma a ser instalado, português, certo? Estão vendo aí, português, ok? Ó, português, certo? Formato da data hora, formato da hora e da moeda Brasil. E eu vou usar o ABNT2 para reconhecer-se cedilha e os acentos do teclado. Avançar. Instalar agora. Deixa eu tirar o zoom, ok? Então a instalação está sendo iniciada, então agora ele vai carregar os arquivos principais do Windows, ok? Então é o seguinte, notem que essa ISO que eu vou disponibilizar para vocês, ela tem duas versões do Windows 8, tá? A Enterprise 32 bits, que é essa X64, X86, perdão, e a 64 bits, que é essa aqui, ó. Que é essa daqui, ó, que é a que a gente vai usar, beleza? Então, selecionei, venho aqui em avançar. Como ninguém vai ficar lendo, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui de novo. Certo? Então, como ninguém vai ficar lendo mesmo, aceito os termos, avançar, personalizado. Galera, como se trata de uma primeira instalação, então não existe partição nenhuma no meu HD agora, tá? Então, tanto que ele está com espaço total de 500 GB. Porém, se ele já tivesse sido utilizado e eu precisasse formatar ele, eu ia vir aqui, ó, opções da unidade, opções avançadas da unidade, ia selecionar a unidade e ia clicar na opção excluir, tá? Não a opção formatar. Por que excluir? Porque quando eu excluo, eu faço com que o HD volte a ter o tamanho original, certo? Instalado na máquina. E quando eu clicar em avançar, o próprio Windows vai separar a parte necessária para o boot dele, tá? Então, usem sempre a opção excluir. Ah, mas e se o cara tiver, a pessoa, né, o usuário tiver duas partições e os arquivos estiverem salvos na partição D? Na próxima aula, quando eu estiver configurando, fazendo partição, eu vou mostrar para vocês o que nós podemos fazer para não confundir isso na hora da instalação, tá? Que seria separar elas, dar nomes para elas poderem ficarem diferenciadas na hora da instalação, beleza? Então clique em avançar, tá? Como ele vai demorar um pouco, galera, seguinte, eu vou deixar fazendo a instalação, ok? Essa parte aqui ele vai fazer só preparação de arquivos, não adianta a gente fazer nada aqui. Assim que ele for voltar para concluir a instalação, né? Que vai ser a parte de configurar a opção de nome, essas coisas. Eu volto com vocês para a gente terminar a nossa instalação, tá? E posteriormente
numa próxima aula a gente fazer a configuração dele, já a parte de ativação, fazer a parte de configuração de papel de parede e tudo mais, ok, galera? Então, assim que ela tiver disponível para a gente continuar, eu volto com a nossa videoaula. Bom, galera, instalação feita, tá? O computador aí durante o processo de instalação ele reinicia mais ou menos umas 2 vezes, ok? Então vai aparecer, após reiniciar o computador, ele vai aparecer essa tela. Caso você estiver usando por CD, uma recomendação, pelo DVD, perdão. Se aparecer aqui na parte superior da sua tela, pressione uma tecla para iniciar do CD, não pressione tecla nenhuma, deixe passar. Caso você esteja fazendo a instalação via pendrive, eu recomendo que vocês façam o quê? Quando ele reiniciar a primeira vez, remova o pendrive e deixe ele fazer a instalação, ok? Se você manter o pendrive lá, ele vai refazer a parte de formatação e tudo. Bom, aqui é a parte de personalização da máquina, ok? Então, vamos colocar que nós estamos lidando com empresa, ok? Então aqui eu vou colocar o nome da máquina. Máquina 01, ok? Tá? Por que eu coloquei máquina 01? Tá? Como se trata de empresa, então eu preciso nomear as máquinas corretamente, numa sequência, tá? Para que não fique, para que não dê conflitos de endereçamento de máquinas dentro da minha rede, ok? Então máquina 01, avançar, configurações expressas, mas a gente vai usar personalizar. Por que personalizar? Algumas opções nós não vamos ativar no momento, tá? Então a gente vai ativar futuramente, tá? Estou vendo personalizar, como se trata de empresa, sim, compartilhamento de arquivos, ok? Essa opção aqui, galera, a gente vai, que é o Windows Update, vai deixar como não configurar o Windows Update. Por quê? Nós estaremos fazendo a instalação da máquina, estaremos configurando ela primeiro. Conforme ele vai fazendo atualizações, o Windows ele requer que você reinicie a máquina. E para você não perder as suas configurações, deixe como não configurado. Após você fazer todas as instalações, tudo que você precisa instalar, os programas, aplicativos, tudo que você precisar instalar, você já tiver pronta a máquina, já configurada e tudo, você aí sim você ativa o Windows Update, ok? Para que ele fique atualizado e não dê problema nenhum na sua máquina, ok? Peço desculpas aí, tá? Eu até avisei que estava fazendo algumas coisas, aí acabou a pessoa entrando falando alguma coisa com a gente, tá? Mas tranquilo, tá, galera? Isso daí é só uma explicação mesmo básica para vocês, ok? Então, não configurar o Windows Update, avançar, deixa todas essas opções desativadas, tá? São informações para Microsoft sobre melhoria de aplicativos, tá? Compartilhamento, soluções de problemas e compartilhar informações de aplicativos, deixem ativo, avançar. E aqui, galera, funciona assim. Se tratando de empresas, vamos dizer que a empresa tenha 2 turnos, ok? Então eu tenho 2 usuários que vão utilizar a mesma máquina, tá? Em horários diferentes. Se eu colocar a conta de e-mail Hotmail, ou agora, né, atualmente Outlook, colocar a conta aqui, o usuário que eu colocar aqui, o e-mail que eu colocar, eu vou ter que disponibilizar a senha para a pessoa, tá? E aí já entra na parte de questão de segurança, então não é legal. Então a gente vai entrar sem uma conta Microsoft, perdão, para que a gente possa ter esse usuário sem necessidade de senha, ok? Então a gente vai criar uma conta local, tá? Funciona assim. Para que eu possa configurar a máquina e deixar a máquina configurada para a empresa, para utilização na empresa, eu preciso criar um usuário que seja o meu administrador e um usuário que seja
o meu usuário padrão, digamos assim. Tá? Então eu vou criar primeiro o usuário administrador e depois, numa próxima aula, né, na parte de configuração, a gente vai criar o nosso usuário padrão. Ok? Então aqui eu posso colocar qualquer nome, tá? Muitas pessoas colocam a opção de colocar admin, ou ADM, enfim, a gente pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou por padrão, eu vou usar a opção do admin. Não posso, no caso do Windows 8, eu não posso escrever por completo administrador, porque o Windows 8 ele já tem um administrador, tá? Ele já cria um usuário administrador, porém a gente não consegue utilizá-lo, só se a gente ativar esse usuário, tá? E como é um pouco mais chato de ativar, e você tem que ter permissões e tudo, vamos criar um usuário que vai ser o administrador, que no caso é quem fez a instalação que vai cuidar disso, tá? Não vamos por senha, porque até então, enquanto nós estamos configurando a máquina, não vamos colocar senha, porque se precisar reiniciar, não ficar pedindo senha, ok? Usuário criado, o admin, concluir, tá? Então agora ele vai carregar algumas informações do Windows, tá? E eu vou dar mais uma pausa no vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Assim que ele disponibilizar a tela, eu retorno com vocês. Pronto, galera, então funciona assim, o Windows 8 já está instalado, ok? Então tá aqui, ó, meu Windows 8, tá? Para quem ainda não tinha visto, tá? Ele tem uma barra aqui que na verdade ele foi desenvolvido para ser usado em monitores touchpad ou em tablet, ok? Porém, para máquinas normais ele ainda usa essa barra aqui. Então eu tenho aqui a minha área de trabalho, tá? Notem que a gente tem vários grupos aqui, né? Que são alguns grupos que o Windows 8 tem, tá? Alguns deles a gente vai desinstalar, né? Desativar, tá? Posteriormente, que é o de mensagem, o de pessoas, o calendário nós vamos deixar, o mapas a gente vai deixar, a loja a gente vai tirar, enfim, vai de acordo com o que a empresa pede para que seja retirado, ok? Então vou abrir aqui a nossa área de trabalho, ok, galera? Então meu Windows está aí, ó, instalado, ok? Essa mensagem aqui de segurança, galera, funciona o seguinte: como eu tenho, bom, eu vou deixar já em tela cheia para vocês visualizarem melhor. Então é o seguinte, eu não tenho, o Windows não está ativado, certo? E também o update não está habilitado, tá? Então essa mensagem aqui, não reparem, tá? É uma mensagem normal quando você acaba de instalar, tá? Então vou mostrar para vocês aí, ó, as informações que nós temos, ó, Windows 8 Enterprise, ok? Aqui as configurações da máquina, ok? O nome da máquina, o Windows não está ativado. Se tratando de empresa, como ela tem que disponibilizar para o técnico que estiver fazendo a instalação, ou responsável pelo TI que faça a instalação das máquinas, o número da licença do Windows, você vai abrir essa tela, né? No teclado de vocês a bandeira do Windows mais a tecla pause, tá? Aí vocês abrem essa tela aqui e vão vir aqui, ó, exibir detalhes da ativação, tá? Espera carregar e vem aqui e altera, né? Clique em ativar para que ele possa abrir para vocês a opção de inserir o número de chave do Windows, ok? Então, galera, é isso aí, tá? Por enquanto eu vou parar a nossa videoaula, tá? Ele vai demorar aqui alguns minutos, tá? Como a gente não vai ativar o Windows 8 agora, tá? A gente vai utilizar essa opção futuramente, tá? Mas fica aí já a máquina instalada, tá? Na próxima videoaula que eu gravar, eu já vou utilizar a mesma máquina, tá? A mesma máquina virtual, para que nós possamos fazer aí a parte de configuração de bloqueio de papel de parede, tá? Para que o usuário não fique trocando esse papel de parede, ok? Esses papéis de parede aqui, ó, nós vamos escolher um, né, colocar um que seria para a empresa, né? Vou buscar um tema na internet qualquer, vou colocar um para que seja usado como sendo um de empresa, ok? Provavelmente eu utilize o papel de parede do meu site mesmo, tá?
Por enquanto ele ainda está fora do ar, porém ele vai retornar logo logo, né? Assim que possível eu retorno com ele ativo para que vocês tenham mais coisas disponíveis. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula, tá? Quem gostou, dá um curtir aí, tá? Se inscreva no canal, ok? Novidades provavelmente agora, época de férias, né? Então é mais fácil para que eu possa gravar algumas videoaulas. Então, nesse período de férias aí eu vou gravar algumas videoaulas para disponibilizar para vocês aqui no canal. Ok, galera? Então, é isso aí. Dá um curtir, se inscreva no canal. Até a próxima aula.